Sejam bem-vindas e muito obrigada. Inicialmente, a gente vai resgatar um pouquinho o que seja o Conselho Escolar. A gente está falando aqui, achei tão pertinente porque o Daniel falou que o Conselho Escolar ele passa margem, a gestão democrática está lá em cima, mas o Conselho, o bichinho ainda está engateando e a gente quase não fala dele, né? E a gente aqui não vai ser muito diferente, não, sabe, Daniel? Mas a gente vai tentar dar uma ênfase ao resgate do que seja esse Conselho Escolar. Aqui nós temos uma definição clássica do Conselho Escolar. Eu escolhi por ela comportar diversas dimensões que a gente vai discutir primeiro. O Conselho Escolar é o órgão colegiado da escola pública com função deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica, ao qual cabe avigorar o projeto político-pedagógico da escola como a própria expressão da sua organização educativa, em consonância com os princípios democráticos, garantindo a participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica e ponto final. Ufa, o que foi que ficou daqui, hein? Vamos resgatar um pouquinho. Primeiro aspecto. O Conselho Escolar é um órgão colegiado. Se ele é um órgão colegiado, a gente entende que ele comporta toda uma pluralidade de atores, correto? A gente comportar e reconhecer pluralidades é a gente lidar com diferenças. Então, esse é um princípio básico da convivência coletiva. É a gente saber lidar, administrar e construir em cima das diferenças e o respeito ao outro, né? Outra coisa, o Conselho Escolar, ele atua no espaço específico, a escola pública. Nós vamos já ver que tipo de espaço é esse chamado escola pública. E o Conselho Escolar, ele tem funções. Engraçado, né? Nos primeiros cadernos do MEC, ele aponta 4 funções: deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora. E já no último caderno, a gente já extrapola isso aí, a gente já consegue reconstruir o pensamento em cima dessas 4 funções iniciais e agrega a função pedagógica, que é aquela função que eu acho que é a essência do conselho. Sabe? Porque a gente aprende pelo próprio exercício. É nesse exercício que se perfaz o fazer democrático, que a escola exercita o seu poder de decisão, que a escola acompanha os seus processos. E tudo isso é uma aprendizagem mútua, não só do conselheiro escolar, mas de todos que compõem o ambiente escolar e da comunidade do entorno que participa ao miúdo da escola, né? Outra coisa, avigorar o projeto político-pedagógico. Gente, o projeto político-pedagógico é a essência do acompanhamento do Conselho Escolar. Conselho Escolar que não tem uma relação íntima com o projeto político-pedagógico, ele tem que se rever urgentemente. O projeto político-pedagógico é a identidade da própria escola. E se a gente está fazendo o acompanhamento ao processo que se perfaz na escola, como a gente ignorar a existência do projeto político-pedagógico nas reuniões do Conselho ou como referência às ações do Conselho? Então, esse projeto político-pedagógico tem que ser um companheiro siamês do próprio Conselho Escolar, né? Como a própria expressão de sua organização educativa, a organização da própria escola, dos seus processos administrativos, de gestão financeira e principalmente os pedagógicos. Em consonância com os princípios democráticos, que nós vamos também resgatá-los já que nós começamos o fórum da disciplina justamente buscando esses princípios democráticos na legislação que cria o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares e também nas legislações locais, né? Garantindo a participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica. Puxa vida, é tão difícil a gente garantir as coisas, né? Principalmente quando a gente tem que estar em interface, interseção, lidando com outras pessoas, né? Até para a gente garantir a nossa participação é difícil, imagine garantir os demais, né? Mas vamos lá. Os princípios norteadores das ações do Conselho Escolar não estão por ordem de prioridade, viu? Inicialmente, o princípio da participação. E o princípio da participação, ele exige conhecimento.
como que você vai ter uma participação qualificada se você não sabe por que você está no conselho, por que a escola tem um conselho, por que há uma política nacional de fortalecimento do conselho escolar. Então você tem todo um leque de compreensão para poder você participar. E eu digo mais, não é só a participação e qualificação do conselheiro escolar. A gente trabalha muito com a formação ampliada. O que a gente chama de formação ampliada? Cleide está aqui, que pode muito bem, depois na fala dela, aprofundar um pouquinho sobre isso. É você formar não só o conselheiro, é você formar todos os partícipes da escola. Por quê? Porque você está conselheiro escolar, é um momento, é um recorte. Daqui para frente, outras pessoas podem estar e podem estar já qualificadas para assumir esse papel também de conselheiro, essa função de conselheiro. Então, é nessa perspectiva também. E uma participação que cada vez mais ela se reconstrói e se amplia. Extrapola o ambiente escolar e passa a participar da educação no âmbito da cidade, no âmbito do estado, no âmbito do país, né? Outra questão, outro princípio do conselho escolar, o princípio da autonomia. Preste atenção que o princípio da autonomia ele é muito capcioso. A gente às vezes tem uma concepção muito equivocada de autonomia e diz que a autonomia é fazer o que eu quero. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu devo fazer em função de todo o contexto social onde eu estou inserido. E dentro desse contexto social nós temos as regras, as leis, as diretrizes e, acima de tudo, temos as diferenças que estão nas outras pessoas que pensam diferente de mim. Concordam? Então, o princípio da autonomia, ele é construído, ele não é otorgado por lei, ele não é dado por lei, por Secretaria de Educação, por prefeito, por presidente da República. Não é. Ele é um processo de construção constante. E a autonomia, pronto, já consegui autonomia, eu já sou autônomo. Não. Você pode também perder essa autonomia quando você deixa de ter certas práticas e vivências que são exigidas para a manutenção dessa autonomia, né? Outra questão, transparência. Ora, a gente viu que o Conselho Escolar é um organismo colegiado. Se ele é um organismo colegiado, a gente vai ver aqui embaixo, daqui a pouco vai aparecer, mas eu já vou falar, que ele é formado por representatividade. São segmentos que compõem a comunidade escolar e local, representados num colegiado. Se tem o princípio da representatividade, esse princípio ele se alimenta com a constante comunicação, representantes e representados, concordam? E para que essa comunicação ocorra e que as pessoas que estão representadas por aqueles conselheiros se sintam também partícipes desse processo, tem que haver transparência das ações. E para isso a gente tem uma série de estratégias que amanhã nos projetos, que a gente já viu que alguns projetos vão abordar isso aqui, a gente vai adentrar melhor. A democracia, né, representativa, a democracia participativa, o princípio da coletividade. Eu com os outros, né? Eu com os outros. Presta atenção, porque às vezes a gente pensa que o princípio da coletividade é a gente estar tudo junto, mas não é só a gente estar tudo junto, é a gente estar tudo junto se aceitando nas diferenças e nas interseções. E aí, a partir daí, a gente fazer o processo de construção, né? O processo da legitimidade. Aí alguém vai aqui fazer um projeto que é sobre o processo de escolha do conselheiro escolar. Acho que foi a Manuela que veio me falar, não foi, Manuela? Essa questão da legitimidade é outra coisa muito séria. Quem já ouviu a fala da gente em outros eventos, sabe que a gente fala muito de conselho escolar de proveta. Que é aquele conselho escolar que ele se perfaz dentro da sala da direção, que indica os membros, olha, você vai representar o segmento professor, você é o segmento pai, vou chamar fulano de tal, porque é um pai que não dá trabalho na escola, ele é que vem para cá, porque tudo que a gente quiser ele vai assinar e vai fazer, né? Então, mas onde é que está a legitimidade dessa representatividade? Aonde? Onde que a gente vai encontrar que essas pessoas que estão ali compondo como conselheiros vão dialogar com o restante dos pais, com o restante dos professores, com o restante dos funcionários? Então, é outro princípio que a gente tem que atentar.
E o último princípio aqui, a valorização do sujeito. A gente tem que acabar com aquilo de achar, fulano de tal não participa. Gente, cada um participa da sua forma e como sabe participar. O importante, se o Décio, ele participa de uma forma típica dele, que comporta a timidez dele, como é que se diz? Ele é mais para pensar do que propriamente para executar. Isso aí é uma característica dele. E ele tem essa participação, e a participação dele é importante dentro do processo. Nós não podemos negar que nós somos pessoas diversas, e dentro dessa diversidade, cada um se completa enquanto coletivo, né? Vamos lá. E onde é que esse conselho atua? Esse conselho atua no espaço público chamado escola. No seu próprio nome já caracteriza isso. Conselho escolar, como o pessoal de São Paulo, né? Conselho de escola, né? E como que é que se dá essa gestão democrática na escola pública? Entendendo que a escola é um lugar de diferenças, um lugar que está sempre em construção, é um lugar de construção do conhecimento, mas também contrapartida, um lugar que sempre se reconstrói, né? E um lugar que estão postas as oportunidades. Então, se a escola é tudo isso, porque a gente diz, no papel é muito lindo dizer tudo isso, né? Por que a gente reclama tanto da gestão escolar? Por que quando a gente fala em gestão democrática, a gente só pensa no não e não no sim, né? Não existe, não tem, o diretor não quer, o pai não participa, o conselho é manipulado, o não e a gente não... É muito o que o senhor me disse. Por que a gente não procura a centelhazinha do sim? É difícil a gente encontrar a centelha do sim, porque a gente exige um olhar mais crítico, porque é muito simples a gente falar pelo não. Pelo sim, não, porque a gente tem que justificar mais a miúde porque que o sim é sim, né? Então, vamos trabalhar em cima desse sim. E a escola, enquanto espaço de formação, de educação, um espaço que exercita a organização interna e, acima de tudo, um espaço político, porque a escola faz constantemente o seu exercício político. E o maior exercício político que a escola faz está onde? Na construção do seu projeto político-pedagógico. Se ele for coletivo, compartilhado com todos sejam ouvidos e considerados, é o melhor exercício político que a escola pode fazer. E aí a gente diz, conhecimento e participação. Participar exige conhecimento. E o que foi isso, José? Ui. Pronto. E agora me perdi. Participação exige conhecimento, porque você participa onde você conhece, você sabe onde é que você está pisando. Quando a gente chega na casa de uma pessoa que a gente não conhece, a postura da gente não é a mesma de um caso de um amigo que você já foi, já conhece, já conversou, já sabe até onde é que são os cantos dos móveis, não é? Então, da mesma forma. Aí eu trago essa reflexãozinha assim. A gestão democrática não pode ser imposta, tem que ser cotidianamente construída e assumida. Outra coisa, a gente espera muito que os outros façam gestão democrática. Quando a gente está no ambiente educacional, no ambiente escola, e a gente não sai de cima da nossa cadeira, né? Então tem que ser assumida por todos, não é pelo outro, somos por nós todos, né? E essa gestão é fruto da decisão de uma coletividade. Ninguém decide sozinho. Assim como o presidente do conselho, sozinho não é ninguém. Ele tem que consultar os restantes conselheiros, assim como os conselheiros sozinhos também não são ninguém. Tem que consultar os seus representantes, né? Que acredita que é possível criá-la. Criá-la quem? A gestão democrática, a partir da unidade de propósito e do respeito pelas diferenças que a gente já falou aí. É a questão de você... daquele dilema, ser como os outros ou ser como o outro? Ser como os outros, o que é que eu quis dizer com isso aí? Porque a gente reclama muito que o outro é parado, que o outro não quer nada, que o professor chega, dá sua aulazinha e vai embora. E, no entanto, quando eu estou criticando o outro, eu estou sendo como ele, né? Ou eu vou ser como o outro, eu vou conquistar, vou me agregar para poder ser agente transformador. Estou falando bem rapidinho, porque eu acho que a fala delas vai ser muito melhor. Outra reflexão. O desafio a ser encarado no espaço público é a aprendizagem de saber lidar com as diferenças e aproveitá-las como matéria-prima.
para o desenvolvimento, não só pessoal, mas principalmente coletivo. É você não perder as oportunidades. A gente cresce tanto com as diferenças, né? Mas até com as interseções, porque com as interseções, na maioria das vezes a gente se acomoda, achando que não, tá tudo bem. É a questão da unanimidade burra, né? Mas com as diferenças não, elas são instigantes e são provocativas, né? Não aceitar a responsabilidade pela realidade em que vivemos é, ao mesmo tempo, nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na mão do outro a possibilidade de agir. E eu, onde é que eu fico nesse processo? Eu sou inquisidor? Onde que nós estamos? Nós técnicos que trabalhamos na Secretaria de Educação, nós coordenadores que trabalhamos nas escolas, professores que trabalham nas escolas, os pais que estão constantemente nas escolas, a academia, as universidades que estão dentro desse processo. O que a gente faz para transformar isso aí, né? Aí nós temos os componentes da gestão escolar, que eu só vou pontuar bem rapidamente, que seria o conselho escolar como instância máxima, instrumento maior dessa gestão democrática, a escolha democrática do diretor, que aqui não necessariamente é um processo direto de eleição de diretor, porque a gente não acredita, posição minha, que a eleição pura e simplesmente garanta a democracia, tá? E nem garanto que a gestão seja democrática, certo? Tem outros componentes, um processo misto que passa por competência técnica, meritocracia, por proposta a ser desenvolvida naquela escola. E sim, depois de todo esse processo, a validação da comunidade. A comunidade chegar junto e dizer, não, realmente esse é o gestor que a nossa escola merece e precisa, né? A avaliação institucional, nós temos muito medo de sermos avaliados, não é? Muito menos. Um dia eu estava fazendo a leitura em diversos planos de cargos e carreiras, e são poucos que os professores aceitaram colocar a avaliação do próprio professor dentro do plano de cargos e carreiras. Por que a gente tem tanto medo de ser avaliado? Porque a gente não entende a avaliação como um momento de reconstrução de caminhada. A gente entende a avaliação como um fim, não como um meio, não é? Então, essa avaliação institucional, onde todos os segmentos da escola participam, coordenada pelo Conselho Escolar, em sintonia com a Secretaria de Educação, é um componente importantíssimo da gestão democrática da escola. O projeto político-pedagógico, PPP, que a gente já falou, e a conquista da autonomia. E aqui eu trago alguns lembretes, né? Que a participação não se apresenta de forma padronizada, é uma prática polissêmica, né? A questão das diferenças, dos diversos contextos. Gestão democrática é uma responsabilidade, além de compartilhada, expandida. É um compromisso individual e coletivo. Cuidar do espaço coletivo significa, sobretudo, cuidar do outro. É aquele sentido humanizador que o Walter tanto fala, né, gente? Eu acho que deu para vocês perceberem nos fóruns que ele desenvolveu na disciplina. E, por último, a democracia não é um instrumento de busca apenas de liberdade, mas, sobretudo, de igualdade. Estão percebendo a profundidade desse último sentido aí da gestão democrática? Aí a gente às vezes fica dizendo assim, mas isso aí a professora falando, a gente lendo, isso é lindo, agora vá estar lá na escola. Eu não estou falando e não estou fazendo uma tradução de letrinhas, não. Estou fazendo uma tradução do que a gente vivenciou. Estou te dizendo isso porque ela foi minha diretora, certo? E também conselheira escolar. E vocês vão ver pelo depoimento dela, tá? Agora, eu trago o pulo do gato de tudo isso que eu apresentei aqui. A percepção dos educadores. Eu peço licença aos meus estimados alunos para fazer uma pesquinha, uma pescagem de algumas colocações que vocês colocaram nos fóruns e que eu achei bastante pertinente, tá? Para o momento. A Dalva Aparecida, quando ela foi falar da política Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, né? A forma como o PNFCE foi concebido e tem sido desenvolvido, além de imprimir legitimidade, constitui um verdadeiro incentivo à cultura democrática. Aí a gente estava no processo de discussão do programa, analisando a sua portaria e buscando nele os processos, os princípios
os princípios democráticos. A Juraci, você me empresta aí sua autoria, tá? A gestão democrática da escola deve ser estimulada visando apropriar a comunidade escolar de suas responsabilidades e direitos e criando a atuação mais coesa e eficaz. Esse tipo de gestão implica a efetivação de novos processos de organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Aí aqui eu chamo a atenção. Às vezes a gente acha que as pessoas só devem participar das decisões pequenininhas, porque as grandes decisões cabem ao diretor da escola, não é? Não é por aí não, gente. Quando a gente fala em processo de decisão, é um processo de decisão amplo mesmo. A Luzani, olha aí, você se questionou tanto a você aqui, né? A formação de todos que fazem a escola é uma ação necessária. E para mim, essa é a maior contribuição do PNFCE para a escola. Instigar a escola a se conhecer e reconhecer na condição de instituição que pode construir a sua realidade educativa a partir de seus valores, princípios e dos objetivos aos quais se propõe alcançar. Vocês se lembram de ter lido isso nos fóruns? Hein? Eu acho que não lembro, não. Pois eu tirei isso ontem à noite. Está bem quentinho. Agora a Keila. Keila, tô aí. A democratização da escola não se implica meramente na formulação de leis, e sim de vivência do exercício da participação e de tomada de decisão. Lembra quando eu coloquei aquela provocação, Renato, que eu dizia assim, para existir conselho escolar, precisa existir a lei que o crie? Será que a lei traz legitimidade ao conselho? Ou é a vivência e a necessidade dele, dentro da própria escola, que faz gerar a necessidade do coletivo e da existência do conselho escolar? Né? É só para regulamentar, né? E você ter os membros para instituir, até porque o conselho escolar só existe enquanto a gente está reunido, né? Então a lei vem para legitimar, mas é importante você ter na figura das pessoas instituído para que se possa o processo acontecer. Raimunda, cadê a Raimunda? Cadê a Raimunda? A educação muda a forma de agir das pessoas e veja a formação continuada para os conselheiros escolares como a porta de transformação das atitudes desses conselheiros. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, sabe, Raimunda? Porque é aquilo que eu falei anteriormente. Essa transformação não é só do conselheiro e da própria escola. E a gente reconhecer que essa porta existe, que ela está aberta, é um excelente caminho para a gente iniciar essa transformação, né? Agora, são tantas percepções de educadores percebem tanta coisa, eu fiquei tão feliz, que eu resolvi extrapolar e compartilhar mais com vocês. A Keila também, né? De novo, acredito que a legislação é um importante passo na garantia do direito. Realmente é, né, gente? Agora, legislação sem regulamentação é muito difícil a sua implementação, né? Mas ela também precisa da articulação dos técnicos das secretarias para que efetivamente se garantir lá na ponta, no chão da escola, o que está posto na legislação. Aí eu volto àquela reflexão. Qual é a identidade do técnico da secretaria? Qual é o papel do técnico da secretaria nesse processo de gestão democrática da escola? Será que é porque tem essa expressãozinha da ou na escola que eu vou ficar mais à margem? Vamos botar a cabecinha para pensar, para refletir, né? Amanda, a legislação não foge ao anseio da escola. Pelo contrário, legitima uma ação fundamental, que é a decisão coletiva sobre o cotidiano da escola. É muito bom quando a gente se reconhece na legislação, né, gente? Mas também o inverso também é doloroso, né? Quando chegam certas legislações que a escola parece que está sendo violada, né? Luzani, ó, tu de novo. Não podemos nos conformar e considerar que já está tudo lindo e maravilhoso. Mas temos que analisar o contexto de forma ampla, identificando tanto as fragilidades e desafios, como as forças e oportunidades.
Olha, eu queria ter sido eu a ter escrito isso aí, sabia? Porque eu achei isso a minha cara, não é só minha cara. Fragilidades e desafios, que é a percepção maior, mais íntima que a gente tem que ter, né? De onde a gente está inserido, e as forças e oportunidades de transformação dessa realidade. Aparecida. Somente as leis não são suficientes para implementar a gestão democrática em nosso país. Concordo. É preciso criar a cultura do gosto de participação, do cuidado, do acompanhamento. Devemos sentir o desejo de cuidar daquilo que não é somente nosso, mas que faz parte da coletividade como patrimônio comunitário e social. Disse tudo, Cida. Disse tudo. E para concluir, né? A Heloísa, não podemos nos acostumar com uma série de coisas que emperram o nosso doloroso processo democrático. Gente, se a gente se acostumar, faça igual a Cátia, a gente morre. O que é que a gente vai estar fazendo na escola? Porque o processo democrático está intimamente ligado com a aprendizagem. O processo democrático, quando ele se perfaz nos modelos coletivos, como é que se diz, que caracterizam realmente dentro dos princípios democráticos, a gente vê que a aula da escola é outra, que a educação flui melhor. Eu digo isso que a gente, nessas escritas dos livros, né, e dos cadernos, a gente sempre vai investigando certas realidades. Às vezes e-mail que vão chegando no MEC e o Roberto passa pra gente, olha isso aí que está acontecendo não sei aonde. A gente vai bisbilhota na internet, aí depois manda um e-mailzinho pedindo mais informações. E a gente tem descoberto tanta coisa linda. Por isso que eu digo, quando eu sofro, quando eu pego uma fala pessimista, parece assim que eu estou sendo apunhalada. Porque se a gente perder o otimismo e a vontade de construir juntos, não vamos mais falar de gestão democrática, não. Vamos fazer igual o Raul Gil, né? Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Vamos procurar outra coisa. Deixe os conselhos com quem realmente acredite nele, que realmente tem a possibilidade de implementar essa gestão, de fortalecer esse organismo colegiado, tá bom? Então agora, muito obrigada pela fala de vocês. Eu vou passar para Tereza Márcia Silveira. A Tereza Márcia, ela foi diretora de escola, conselheira escolar atuante, é uma pessoa que está na educação desde 1994, não vou dizer a tua idade, viu? 1994, entusiasta, mestranda de políticas públicas, e trabalha a política pública educacional de avaliação. Eu estou na escola pública desde 94, sou professora da rede estadual de Fortaleza e sou orientadora educacional do sistema municipal, né? Aqui, no estadual e municipal. Então eu tenho 300 horas e trabalhei muito tempo na escola como professora e lá me deparei muitas vozes que eu ouço aqui de 94 para cá, não mudou muita coisa. Eu estava ouvindo aqui as experiências de vocês e disse, meu Deus, não muda muita coisa. Estava assistindo até essa semana no navegador, que eles diziam, tudo muda, mas a escola continua mesmo. O professor de frente, o quadro, agora graças a Deus que é o quadro branco, né? Mas ainda tem vários locais que é o quadro verde, né? E continua mesmo, os alunos sentados e a gente em frente falando. Isso tem que mudar também, né? E eu ouvindo as vozes de vocês e fico pensando, a gente tem que mudar. E mudar para melhor. E na mudança tem que ter a participação. Sempre acreditei nisso. Quando eu entrei, eu também me deparei com gestões autoritárias. Eu entrei já em 94 no município de Fortaleza como orientadora, já entrei no conselho escolar. E eu era um conselho assim para a gente definir onde ia o dinheiro. Tudo era no dinheiro, tudo se resumia no dinheiro. E quando eu entrei na gestão como vice-diretora, em 2001, eu entrei na gestão escolar como vice-diretora. E eu vi, meu Deus, o que é isso? Que mundo complexo é esse? Eu saí de sala de aula e fui para gestora. Hoje eu estou na Secretaria da Educação, então eu já repassei por vários caminhos, né? E também faço parte de um comitê que sai no Ceará todo, visitando as escolas, as experiências maravilhosas. Gente, o que tem de experiência democrática maravilhosa no interior desse Ceará, naquele prêmio Gestão Escolar, que eu acho que vocês conhecem,
é muito gratificante ver que coisas boas acontecem, assim como eu acredito que na escola que nós, né, participamos, também existiam muitas coisas boas. Mas ali, entre os muros, a gente não estava muito preocupada com a legislação, com quem estava lá fora, com o sistema, a gente estava mais preocupada no nosso local, de gerir o nosso local, de fazer com que as coisas sejam participativas. E não é fácil. Quando eu entrei no serviço público, eu me deparei com essa resistência da participação, né, que é um dos princípios. E depois eu fui ver que isso é um exercício de conquista, é um exercício de sedução mesmo. Sedução do gestor. O gestor tem que ser sedutor de fazer com que uma cefisa da vida participasse, que ela não queria participar. Não participar da eleição, né? Porque havia uma eleição, ninguém queria participar, porque, como diz a nossa colega ali, não ganha nada, né? Não tem a questão financeira por trás. Depois que conseguiram reduzir a carga horária, foi uma briga. E depois que viu que era bom participar, que cada segmento estava lá falando na sua voz, na sua diversidade de voz, na sua pluralidade, que é a coisa muito gostosa, eu não me senti só. Tá? Como gestora, eu nunca me senti só. Eu acho que quando a gente abre as portas para todos os segmentos, e uma das coisas que alguém falou aí, alguém falou uma palavra, uma frase bonita, instigar a escola a se conhecer. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro da escola pública é instigar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para quem que a gente trabalha? Porque a gente conversa sobre tudo. Tudo a gente se conversa dentro da escola, menos para quem a gente trabalha. E o porquê a gente trabalha. Será que o dinheiro é mais importante nessa discussão de a gente estar aqui reunido no conselho escolar? Né? Será que o professor é aquele que sempre fala nas reuniões, é aquele que decide tudo, ou o diretor? Porque às vezes os papéis são os mesmos, ou o diretor ou o professor, né? E a mãe? E os alunos? Onde é que estão os alunos no conselho escolar? Então era uma das nossas preocupações, inclusive saíram pessoas da nossa escola, só tinha coisa boa não, tinha coisa ruim também, né? Muita coisa ruim, muitos conflitos. Isso era importante, eu tive um diretor que ele dizia, esses conflitos são importantes para a gente enxergar que a gente não é perfeito. Eu acho que o conselho escolar, alguém falou assim, mas só fala em gestão democrática. O conselho escolar já é uma gestão democrática. É a gestão democrática. Você não faz nada sem ouvir o outro. Eu comecei a ver isso de uma coisinha que mudou na escola, que eu não vi e outra pessoa viu. Foi um lugarzinho, quando você entra na escola, ele era bem apagadinho. Não servia para nada, o recreio era muito violento e a gente não sabia o que fazer. E dentro de uma reunião de conselho escolar, uma pessoa disse, um dos segmentos falou, vamos mudar aquela entrada da escola, vamos colocar flores, vamos colocar uma mesinha, vamos colocar uns banquinhos, vamos fazer um projeto. Isso não veio da cabeça do diretor, isso veio da cabeça de outros segmentos que vivenciavam, porque na hora do recreio os professores estavam na sala deles, eles não queriam saber. Eu, como diretora, ficava muito tempo apavorada porque não tinha quadro, eu ficava no meio dos alunos feito louca, com medo de quebrar, muitas vezes levando uma criança com o braço caído, né, para dentro do hospital, correndo para lá e para cá, porque eu não sabia o que fazer. E dentro de uma reunião de conselho escolar surgiu uma coisa maravilhosa, que foi mudar os espaços, do recreio ali, aquele lugarzinho que era apagado, de fazer uma dama no chão, de criar um corredor de brincadeira, de criar também os monitores com os próprios alunos maiores, com os menores, e aí virou um projeto chamado Recreio Legal. Não precisou de lei, não precisou da secretaria, não precisou do diretor pensar isso, porque ele também sozinho não consegue ver. Precisou de uma conversa, de uma reunião de conselho escolar para sair o Recreio Legal. Né? E daí do Recreio Legal, nós também tivemos um estágio de fazer o nosso projeto político-pedagógico. Não aquele projeto vindo da secretaria, como vinha já feito, mas sim construído. Foi uma das emoções melhores assim, da escola como um todo. Nós passamos um ano construindo o conselho. Qual é o espaço, mas qual era o tempo?
Antigamente tinha o espaço do sábado, né? Que graças a Deus que a gente ganhou, conquistou para não trabalhar de sábado. Mas era nos sábados, o sábado mesmo de planejamento. Todo sábado a gente se reuniu com os segmentos dos pais, com os segmentos dos alunos. A gente fazia desde a justificativa do nosso projeto até as ações. E o projeto foi constituído, a CEFIS já tinha saído, já era outras pessoas no conselho. Mas o projeto foi construído com a mão de todos, não foi só com a mão da direção. E daí saiu vários projetos, até o nome mesmo, o título dos projetos, tudo vieram dos vários segmentos. Isso foi uma construção, gente, que não nasceu porque o diretor queria, porque o professor queria, não, nasceu de saber ouvir todos. É claro, não vou ser assim, dizer que o diretor não faz diferença. Faz. Nós tínhamos um diretor, antes de eu comecei com ele, assim, que ele era muito democrático. Talvez, na época, eu não tinha essa sensibilidade de ver tudo, porque a gente vive num ativismo tão grande que hoje, a gente sempre pensa que faria melhor, né? Se fosse hoje eu faria melhor. Mas talvez hoje, depois que eu comecei a voltar para a academia, né, de estudar mais, de ler mais, talvez eu voltasse bem diferente do que eu fiz. Mas a gente fazia com a vontade de participar, que todos participassem, e daí se abriu para a comunidade local. O legal é que você começa no seu lugarzinho, e aí a gente começou a fazer um projeto escola e comunidade local. Que havia desfiles no 7 de setembro que a gente fazia com as escolas particulares, com as escolas, e os traficantes lá da porta da escola saíram, começaram a adotar a escola também, a gostar da escola, os pais começaram a entrar na escola, e foi uma assim, que eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é democracia, né? Isso é a abertura da escola para outros. E aí não precisa de ficar procurando a mídia, porque a mídia vem até você. Né? Converso, vinha as pesquisas, e chegou um dia uma menina e disse, Márcia, eu queria pesquisar sobre o conselho escolar. Eu posso pesquisar? Pode conversar com uma presidente? Pode. E a nossa presidente era a Cefisa, e levou a Cefisa para um encontro na Beira-Mar, que você já sabe, daí quando ela veio, já veio com as ideias dos fóruns, já ampliou, já saiu da escola, né? Porque assim, infelizmente, quando as pessoas são boas de mal, vai começando a ser resgatadas pelas secretarias de educação, e aí se torna técnica. Sai da escola. E a gente tem que começar a permanecer dentro das escolas. Pessoas boas, pessoas que têm mestrado, doutorado, não tem que sair nada. A gente tem que ficar dentro da escola e fazer a mudança, né? Até essa sensibilidade, não sair das escolas. Eu ainda tenho um pé na escola, no turno da noite, eu não saí totalmente, não. Mas eu ainda tenho muito essa visão da participação. Acho que é o princípio melhor, é um princípio, como alguém disse ali, difícil, não é fácil. Nós tivemos uma gestão aqui, uma prefeita do PT, que ela tinha uma coisa muito legal nos bairros, que era o orçamento participativo. Mas como era difícil convencer a comunidade a participar. Participar mesmo do orçamento participativo. Né? Tinha que ter um interesse por trás, de um vereador, alguém, mas você consegue. É um trabalho humildinho, pequenininho, dentro das escolas. Acho que a escola é a chave para isso. É a chave para abrir, para os alunos começar a ter essa percepção que a participação deles é importante para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, dessa construção, de tudo que nós vivemos, da percepção que hoje, quando eu saí da gestão, estou na secretaria, eu já tenho outra percepção, né? Outros conceitos, e graças a Deus a gente vai levando. Espero que vocês levem um pouquinho disso tudo que vocês aprenderem, não fique só na teoria, que vocês consigam praticar de uma forma prazerosa dentro da escola, e que é uma conquista, que vocês conquistem cada segmento de vocês, os pais, os alunos, os professores, os diretores também, que às vezes a gente não faz, porque maldade, porque eu sou autoritária, que o próprio cargo, a função faz a pessoa ficar assim, né? Mas é uma aprendizagem. Eu acho que todas as relações de seres humanos a gente aprende um com o outro. Todo dia a gente está aprendendo, né? De alguma forma a gente aprende nos erros da gente. E às vezes também é falta de conhecimento, é falta de parar para refletir. A gente
tem como ser humano, todo dia está parando para refletir. O que a gente está fazendo de bom ou de ruim, de certo e de errado, para poder ir para frente. E escola é isso. Então, parabéns para vocês que estão aqui nesse curso, que eu achei belíssimo, adorei esse curso. Eu não sei se foi esse curso, mas algumas coisas eu também participei, né, de outro curso em 2005, a gente fez daqueles caderninhos, e foi a formação, e depois dos fóruns a gente teve muito encontro. Faça com que também os segmentos do conselho também não se imponham naquele autoritarismo. Porque eu tinha uma mãe e outro segmento, que porque eu sou conselheira, eu mando em tudo. Né? Eu mando em tudo, eu vou fazer tudo. Então é um progresso também que ela tem que captar nisso. Não é? Você faz parte, você representa. Você tem que fazer reuniões com seus segmentos para entrar também no consenso. Porque não é porque eu estou representando o conselho que eu tenho aquele poder que eu posso emanar em tudo. Então é isso, gente. Parabéns, viu? Parabéns por esse encontro maravilhoso. Vocês estão numa terra muito maravilhosa também, né? Que é Fortaleza. Parabéns pela pintura aqui do encontro, pelas pessoas que vocês têm à frente, que eu notei que são maravilhosas. Cefisa eu não posso falar, porque eu já conheço de muito tempo, mas os outros aqui participantes. E vocês mesmos, vocês têm assim uma garra muito grande. Eu estava dizendo para a Cefisa ali. Vocês estão, Cefisa, você está na frente de gente muito boa, que quer transformar. Né? E a gente não tem que perder essa esperança, não pode nunca baixar a cabeça de achar que tudo é ruim. Ontem eu estava assistindo um jornal, me chocou muito aqui no Ceará, Canidé, né, que está faltando água, não tem água. E o que mais me chamou a atenção foi o olhar das crianças. Elas não conseguiam olhar para a câmera, elas olhavam para baixo. Assim, uma depreciação tão grande, o poder era tão grande das dominâncias das oligarquias aqui no Ceará, de não dar água, para não chegar água, né? Porque já tinha tudo, mas faltava uma bombinha. O governo botou uma bombinha para chegar água até a casa dela. E eles tudo assim, muito fraquinhos. E a gente não pode deixar acontecer isso com a gente na educação, de a gente achar que nós somos os coitadinhos, os fraquinhos, de andar com cabeça baixa. Né? A cabeça sempre tem que estar para cima com a autoestima e achar que a gente está fazendo o melhor, o bom mesmo. A gente não está fazendo ruim, não. Tá bom? As crianças merecem isso. Obrigada, Márcia, por esse depoimento, né? E agora, complementando aqui a nossa mesa, nós vamos ouvir agora a Cleide. Me permitam dizer que eu sou muito suspeita a ouvir a Cleide, porque toda vez que eu escuto a Cleide eu me emociono. Me emocionei no fórum, me emocionei no encontro nacional, me emocionava quando ela ia na secretaria para conversar comigo. Eu digo, meu Deus do céu, essa mulher é autodidata, essa menina tem uma garra, essa menina nasceu para ser mobilizadora, isso aqui vai transformar muita coisa. E quando o tempo está passando, eu estou vendo cada vez mais ela se aprimorando e se construindo com o outro. Eu trouxe uma pequena historinha para que vocês possam compreender, certo? E aí eu trouxe aqui, só para a gente fazer uma reflexão, segundo a Heloísa Luque, que fala de um conceito de gestão. Vocês já devem ter, né, encontrado essa fala dela. E esse conceito de gestão que ela traz para a gente, ela fala sobre a participação, sobre um trabalho associado onde todas as pessoas... Elas analisam situações e decidem caminhos a seguir, né? Mais ou menos isso que ela traz aqui. E é um conjunto, e que o êxito dessa organização depende muito dessa construção construtiva e coletiva. E aí a gente fala assim, a gente fala tanto de democracia, tanto de participação, tanto de construção, tanto de coletividade, mas o que é que eu estou fazendo para que isso aconteça? Né? Eu só critico, eu só digo, eu só grito, mas eu não contribuo, não dou a minha contribuição. Então, só para que a gente possa refletir nessa questão do papel da participação. E aí, trazendo um pouquinho da luta. Eu moro numa comunidade aqui em Fortaleza, uma comunidade muito carente, chamada Barroso 2, uma comunidade que eu digo que é uma comunidade, uma área de risco,
risco porque tem tráfico de droga, porque tem muito aliciamento de menores, porque tem prostituição, porque tem tráfico de armas, tráfico de mulheres. Então é uma comunidade muito difícil que cresceu ao longo do antigo aterro do Jamburuçu aqui em Fortaleza. Quando eu cheguei nessa comunidade, já existia uma luta pela construção de uma escola que não se concretizava, porque não havia mobilização. E em 2000, quando eu cheguei nessa comunidade, os nossos filhos estudavam do outro lado do aterro, ou seja, estavam num outro bairro vizinho. E a gente tinha que atravessar, o aterro era uma luta, enfim. Então, o que a gente fez? A gente nos reunimos, algumas mães, preocupadas com essa situação da escola, existia um terreno, já existia uma reivindicação, já existia um projeto de construção da escola, mas a escola não se concretizava. Então, nós fomos à luta. Nós começamos a fazer reunião, e essas reuniões foram crescendo, e aí se concretizou os primeiros sonhos, né? O primeiro que foi os andames, que foi aquela coisa toda de construir a escola. E aí as paredes se levantaram, ficaram belíssimas. Era um ano, no outro ano seguinte, era um ano de eleição. E, infelizmente, a construção parou porque a construtora não recebia os recursos para pagar o pessoal. E a obra parou. Novamente, nós, pais e mães, preocupados com essa situação, fomos novamente à luta. E como era a nossa luta? Era com a imprensa, gente. Infelizmente, como a gente chamava atenção e chama ainda hoje, as nossas autoridades é através da mídia. Então, a gente começamos a fazer vários movimentos na frente da construção da escola. Era movimento de manhã, movimento à tarde, movimento à noite, certo? E esse movimento foi crescendo, de 10 pais, para 20, para 50, para 100. Resumindo, a gente conseguia já colocar a comunidade em peso na frente da escola. E o sonho se concretizou, a escola foi entregue em julho de 2001. Quando o ano letivo de Fortaleza, os meninos estavam saindo de férias, os nossos filhos estavam iniciando o ano letivo de 2001. A luta não parou por aí. A nossa escola ela é linda, uma escola padrão MEC, muito linda. Mas não tinha professor. Padrão MEC, não tinha professor. Vamos à luta por professores. A prefeitura, na época, dizia, não existe professor na rede para ser chamado, não existe professor concursado para ser chamado. Nós fizemos várias mobilizações na frente da escola, com professor concursado que não tinha sido chamado. A gente fez um movimento de um aulão na porta da escola com esses professores. A gente deu aula, literalmente, na porta da escola, no meio da rua. A gente pegou cadeira, todos os vizinhos trouxeram cadeira, trouxeram quadro, até um cachorro tinha. A gente tem até as fotos disso. E, em 3 dias, choveu o professor na escola. Ótimo. Mas a gente ainda tinha problemas. Nós não tínhamos o dono da casa para dar as ordens, que era o diretor, que era o gestor. Outra luta. Tinha uma pessoa da secretaria, lógico, orientando, mas não tinha autonomia de tomar decisões importantes, de gerenciar, enfim, a escola, porque as ordens vinham de cima e a gente queria, na verdade, construir a casa, arrumar a casa junto com a pessoa de direito, que era o diretor. E fomos à luta para que a gente pudesse ter um diretor na escola. Infelizmente, como a gente sabe até hoje, funciona esse sistema de indicação política, foi indicada uma diretora para a escola. Tudo bem, vamos construir junto com ela. E começamos, mas o problema não foi resolvido. Nós ainda tínhamos uma demanda imensa das crianças de educação infantil que estavam fora da sala de aula. E não tinha mais espaço, não tinha sala, porque só eram 12 salas de aula. Fomos novamente brigar com os nossos governantes para essas crianças terem o direito à educação como está lá na lei, né? Direito à educação e direito à escola perto de casa. E a gente lutou porque a gente não queria os nossos filhos longe, né? A gente tem que atravessar a avenida, tem que atravessar o antigo aterro para levar o nosso filho. Nós queríamos os nossos filhos perto da nossa casa. Então nós fomos lutar para isso. E aí, gente, a prefeitura construiu mais 6 salas de aula, fez o centrinho da educação infantil dentro do espaço da própria escola que já existia.
Então, só para vocês entenderem. Estava lindo, maravilhoso, né? Todas as crianças na escola, a escola começou tudo muito bem. Aqui é só a continuação de algumas fotos do início do dia de aula. Mas já tinha diretor, os alunos já tinham as 6 salas, já tinha os professores e os recursos para manutenção dessa escola. Não tinha. Nós precisávamos criar o conselho escolar. E nós fomos fazer isso. Gente, não foi fácil. Certo? A gente fez todo aquele processo de mobilização, de organização, enfim, para que isso acontecesse. Mas a diretora que foi nomeada tinha medo do nosso movimento. Tinha medo dos pais dentro da escola. Certo? E ela fez a coisa de uma tal forma que a gente não teve como saber. Ela montou um esquema de candidatar pessoas que era conveniente com o que ela queria. Eu era candidata. E algumas parceiras que estavam no movimento também eram candidatas ao Conselho Escolar de Segmento Pais. E a eleição foi fraudulenta, gente. Certo? No final da eleição, a eleição terminou à noite, mais ou menos 11 horas da noite, da contagem dos votos. Quando a gente foi ver as cédulas, tinha cédulas a mais. Foi totalmente irregular. E eu, nessa primeira eleição, eu perdi de lavada a eleição. E eu tá errado. Como é que a gente faz parte de todo esse processo? Tem todo um trabalho coletivo com os pais, com a comunidade, e a gente perde a eleição. Que história é essa? Aí, gente, 11 horas da noite, meu Deus, aí sentei assim, o que fazer? Aí eu levantei e disse, eu protesto. Eu não aceito essa eleição. Essa eleição ela tem que ser impugnada, porque senão amanhã de manhã, cedinho, eu vou estar lá na secretaria, vou chamar a imprensa, vou chamar todos os órgãos de direito para vir fiscalizar esse processo, porque está errado. E vamos lá e vamos cá, e aí o pessoal a comissão eleitoral que estava, viu que eu não estava brincando, impugnou a eleição. Aí nós fomos para o processo novamente. E aí eu fiz o contrário. Eu fui andar casa a casa e encontrei várias pessoas que tinham votado, que o seu nome estava lá, a célula estava lá, com que a pessoa votou, só que a pessoa não chegou nem na escola. Certo? Mas por que aconteceu isso? Porque a gestão escolar não queria que tanto eu como as minhas outras colegas participassem do conselho escolar. Porque nós não sabíamos. Vamos saber depois. Resumindo, houve a eleição novamente e nesse segundo processo eu fui a mãe mais votada do conselho escolar. E fomos trabalhar. Mesmo sabendo que a diretora não foi honesta com a gente, mesmo sabendo que a diretora não queria a participação da comunidade, ela queria a participação de pessoas que rezassem na cartilha dela, mas nós fomos construir, sim, junto. E fomos desenvolver um trabalho em conselho escolar. E eu digo para vocês que na época o conselho não funcionava como é para funcionar de direito democrático. As coisas eram feitas às escondidas, às escuras. Muitas coisas a gente não sabia o que acontecia. Existia uma mãe que assinava as coisas pela gente, a gente não sabia. No final, só para encurtar a história, no final, e a gente desconfiando, achando que tinha alguma coisa errada. As atas eram levadas para casa, não ficava na escola. Vinha para a gente assinar nas carreiras, nas pressas, porque ela já tinha que ir para a SME, já tinha que prestar conta, já tinha que fazer não sei o quê. E aquilo foi me instigando, eu fui ficando, poxa, tem coisa errada, isso não está certo, não está certo. E fui conversando com algumas pessoas, com alguns pais, e conversando com as pessoas, e a gente viu, não, vamos procurar a SME, porque tem alguma coisa errada aqui. E nós fomos, elaboramos um documento, e fomos na SME pedir uma auditoria na escola. E na época a SME é muito... Não, mas não tem como provar, é só embasamento, você só suspeita, não sei o quê. Aí, como que eu sou a mãe titular do conselho escolar mais eleita, eu não participo de determinadas decisões? Por que eu não tenho conhecimento disso?
Tem alguma coisa errada, então eu quero saber o que está errado. Resumindo, houve auditoria na escola e realmente foi comprovado que havia desvio de recursos na escola. Mas o conselho escolar se mantinha ainda. E eu dei uma louca, minha gente. Eu fui na SME, pedi à SME que mandasse uma equipe de acompanhamento do conselho escolar para ir na escola com a reunião de pais, porque eu ia colocar o meu cargo à disposição, mas eu ia obrigar que todo o conselho fosse destituído. E aconteceu. Certo? E o pessoal foi, houve assembleia, e nas discussões, houve muita provocação, muita discussão, muita coisa, enfim. Eu me levantei e eu disse, diante da comunidade, a quadra da escola estava lotada de pais, e eu disse que eu ia colocar o meu cargo à disposição de quem quisesse, mas eu só faria isso se todo o conselho, se a presidente do conselho escolar renunciasse o cargo dela para que a gente pudesse formar um novo conselho, porque naquele momento, aquele conselho não era confiável, porque havia desvio de recursos. Gente, eu me precipitei, eu fui ameaçada de processo, eu fui ameaçada de polícia. Vocês não imaginam, certo? Eu fiquei com medo até dos traficantes chegar na minha casa na época, certo? Porque existia um certo poder em relação a isso. E eu fui louca, e os meus filhos, mãe, tu é doida, mãe, porque tu não cala a boca, porque tu fica quieta. Eu digo, eu não posso. Vai além dos meus princípios. Então aconteceu isso, ela foi pressionada e realmente a presidente do conselho pediu renúncia no momento, e aí o conselho caiu, porque todo mundo não teve mais como se manter, e houve novamente uma nova organização para a formação de um novo conselho. E esse conselho, graças a Deus, deu muito certo, certo? Foi um processo muito difícil, mas foi um processo muito bacana, porque assim, a gente não cruzou os braços, nós não nos sentimos, eu não me senti impotente, pelo contrário, cada luta travada eu me fortalecia mais, né, para reivindicar aquilo que eu acreditava, que era o direito à educação para os meus filhos e a educação de qualidade. Então eu não estava lutando ali por mim, eu não queria ser estrela, eu não queria provocar a direção da escola, eu queria o melhor para os meus filhos, eu queria o melhor para aquelas crianças daquela comunidade. Então foi assim que a gente construiu. E aí, como eu já falei desse processo todo, e aí vocês veem que o conselho escolar tem algumas dificuldades, como já foi colocado aqui, que o conselho tem muitas dificuldades, que não é fácil, né? Mas é um processo gostoso, é um processo dinâmico, é um processo que apaixona. Por que o conselho escolar é tão difícil? Aí eu trouxe aqui. Primeiro porque as pessoas que trabalham dentro da escola, elas veem a escola como se fosse delas. Era assim que eu me sentia quando eu chegava dentro da escola, porque quando eu entrava na escola, todo mundo olhava assim para mim e dizia assim, lá vem a bichona, lá vem a dona, ó, tem que se meter que não cabe a ela, tem não sei o quê. Entendeu? Então assim, a gente sente essa rejeição, mas isso dá um processo de construção. A gente pode quebrar esses paradigmas? Pode sim. Certo? É conversando, é dialogando. As pessoas que trabalham na escola, e aí eu vou ferir um pouco, até a mim mesmo, que estou fazendo pedagogia, principalmente os docentes, ele pensa que pai, que mãe, que a comunidade vai interferir na parte pedagógica, na autoridade pedagógica dos pais, dos seus alunos. Não vai, gente. A família não vai interferir no processo pedagógico. Recentemente eu vi um professor da minha faculdade dizendo isso. Para que pai dentro da escola? Eu fiquei escandalizada. Meu Deus, como é que ele diz uma coisa dessa? Né? Pai não vai interferir, gente. Pai só vai contribuir, só vai ajudar, só vai dar mais ferramenta para aquilo que você já tem, que é o pedagógico, que é o trabalho de sala de aula, que é o conhecimento pedagógico que o professor tem. Então ele não vai interferir, ele não vai atrapalhar o trabalho dos professores. O pai vai somar. Os dirigentes escolares. Por que aqui os diretores não gostam da família, né, assim, dentro da escola? Eu estou focando na família porque é mais, né, a minha experiência. Porque ele não quer dividir o poder. Ele acha que se a família estiver dentro da escola, vai atrapalhar ele. Vai dividir o poder com ele, porque a decisão não vai ser só dele, vai ser da comunidade, vai ser dos pais. Então não é interessante para que os diretores, entre aspas, que não são todos. A gente tem muito diretor bacana, que abre as portas, que é democrático, que incentiva a comunidade. Viva esses diretores que querem fazer a diferença. Mas no meio deles a gente tem
a gente não encontra muito que não quer fazer essa diferença. E aí, mais dificuldades para esse processo da gestão democrática diante do Conselho Escolar. A pouca vontade política, para que isso realmente aconteça, para que os conselhos, para que a democracia seja efetivamente construída dentro do processo democrático da escola. E eu vejo que a escola é um processo de transformação, de socialização. Mas existe esse entravamento da pouca vontade política, da contrariedade, das ideias da participação política. A resistência da socialização do poder, como eu já falei, o diretor não gosta de dividir o poder, ele acha que o poder tem que ser dele, as decisões têm que ser dele e está acabado e pronto, acabou-se. Uma coisa que eu acho que é fundamental nesse processo, que ainda emperra esse processo de democratização e gestão do Conselho Escolar Democrático, é a cultura democrática. Será que nós temos dentro de nós essa cultura democrática? Nós somos democráticos? Será que nós somos? Acho que é bom a gente fazer essa reflexão. A gente fala muito de democracia, mas a democracia está aqui dentro da gente, está na nossa ação, na nossa vivência. Então, e a gente vive numa sociedade, gente, sabe assim, que não está nem aí, que não tem essa preocupação. Infelizmente, assim, não é toda a sociedade que tem essa preocupação de estar lá, de interferir, de discutir. A gente está vendo aí como é o processo. E aí uma outra dificuldade. É a dificuldade tanto da escola como das autoridades entender a importância do controle social. A gente só vai ter uma educação, uma saúde, uma cultura, enfim, democraticamente, efetivamente voltado para os menos favorecidos, para a sociedade desse país, dessa cidade, quando todos se tocarem e entenderem da importância do controle social. E aí eu trouxe aqui um pouco falando da democracia, que a democracia deve ser construída no cotidiano das relações, todos os dias, todos os momentos. Não é só dentro do conselho escolar. Ela é vivenciada todos os dias. Para que essa vivência, todos os dias, ela possa ser trazida para dentro do conselho e que seja partilhada com todos. Aí sim ela vai se tornar efetivamente democrática. E somente isso irá acontecer através da democratização da gestão escolar, que busca envolver os setores mais amplos da sociedade. E aí uma coisa que a professora Márcia falou, a questão do gestor, né? Que o gestor, ele é provocador disso, de mobilizar, de socializar, de provocar essa discussão na comunidade escolar, né? E em todo o colegiado escolar. Eu trouxe um pouco da experiência. Eu fui, apesar de todas essas lutas, anos depois, eu fui eleita presidente do conselho escolar. E eu confesso que eu tive medo na época, assim, eu me apavorei. Apesar de toda a experiência, a vivência, eu me apavorei. Presidente do conselho escolar, mas eu não quero, e foi uma resistência. E aí vários pais, mas tem que ser você, E aí eu ouvindo os pais, porque a gente fazia reunião de pais, até hoje a gente ainda faz essa reunião na comunidade. Eu me lancei e aí fui presidente do conselho escolar. E diante da presença do conselho escolar, gente, a gente participava de tudo. Eu não era só a presidente para assinar cheque, como muitos dizem por aí, que o presidente do conselho escolar só serve para assinar cheque. Eu quero dizer para vocês que o conselho escolar da escola, da minha comunidade, a escola dos meus filhos, eu não era só para assinar cheque. Até porque eu sou muito metida, gente. Então, assim, eu participava de tudo. Tudo, reunião de gestor, reunião de planejamento com professores, fui uma das pessoas que ajudei a construir o PPP, eu participava da semana pedagógica, de todo o processo, de todos os projetos, eu estava lá dentro da escola, certo? E eu tenho uma relação muito boa hoje com a atual gestão e com os professores. Eu me tornei amiga, assim, pessoal de vários professores, que, assim, que serviram muito, que me ajudaram muito no meu crescimento acadêmico e que vem me ajudando no meu crescimento até pessoal. Então eu participava de tudo, todos os projetos. Para vocês terem uma ideia, até o conselho, ele atuava de uma forma que até para a comunidade pedir um espaço, não era o diretor só que decidia. Ele trazia para o conselho e o conselho decidia todo coletivamente. Se abria o espaço, se não abria, o que era o evento, o que não era, enfim. O conselho escolar participava de todo o processo que diz respeito à escola e os alunos e professores.
E a gente tinha uma experiência interessante. Como eu moro na comunidade e outros pais que estavam sempre do meu lado, a gente morava na comunidade, a gente contribuiu muito com a evasão escolar na época que eu fui presidente do conselho escolar. Como assim? Como você fazia? Se você não era professora, você não era funcionário da escola? Os professores que tinham dificuldade de aprendizagem com os meninos e que tinham dificuldade, que tinham evasão, eles faziam um levantamento, passavam para o conselho escolar e nós pais, nós íamos visitar as casas dessas crianças, dessas famílias. E resgatar essas crianças de volta e conversar também com os pais a questão da dificuldade da aprendizagem dessas crianças. E isso melhorou muito. Uma outra coisa que a gente trabalhou muito enquanto estava no conselho foi a questão da violência. A gente tinha uma violência terrível dentro da escola, dentro e fora da escola. Até hoje ainda tem. Mas nós conseguimos minimizar isso. Como? Abrindo a escola para a comunidade, derrubando os muros da escola. Não foi derrubando o muro literalmente não, mas derrubando o muro pedagógico da escola. Trazendo a comunidade para dentro da escola. Os meninos tinham racha no final da tarde, tinha atividades no final de semana, até porque também tinha um projeto, um programa que ajudava muito, que era o projeto Escola Aberta, que eu tive o privilégio de coordenar esse programa. Isso nos ajudou muito a trabalhar a questão do abraçar a escola. E a comunidade, digamos, entre aspas, que não era comunidade, existia grupo de adolescentes, de rapazes, que pichava a escola, que invadia, que roubava a merenda, que fazia, enfim, desordem. A gente conseguiu trazer essa galera para dentro da escola, oferecendo grafite, hip hop, enfim, várias atividades. A gente discutia com eles, a gente sentava com eles e a gente fez um trabalho bem legal. E eu ia para a comunidade com eles, eu ia para dentro da favela com eles, lá fazer reunião com eles. Teve uma comunidade que a gente foi visitar, onde fazer um trabalho, a gente teve que ir lá no Traficante Maior para pedir permissão e eu fui, e a diretora também foi. Então a gente se quebrou os muros da escola. E isso ajudou muito, mas isso nós estávamos trabalhando coletivamente, não era a Cleide, mãe, não era a diretora. Era um trabalho coletivo de todos, que envolvia todos, professor, funcionário, pais. E aí eu trago aqui que a responsabilidade não é só do gestor, não é só do professor. A responsabilidade é de todos nós, não é verdade? E quando pais, professor, aluno, funcionário, todos envolvidos na escola, quando todos estão discutindo, né, os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, embora havendo divergências, porque divergências tem em todo canto, né? Os conflitos vão sempre acontecer e é bom para que a gente cresça dentro com esses conflitos, que a gente possa buscar e renovar as nossas experiências com esses conflitos. Então isso sempre vai acontecer, mas isso não serve para que a gente baixe a nossa cabeça de maneira nenhuma. Pelo contrário, que esses conflitos, que essas divergências sirvam para nos fortalecer, para nos enriquecer, certo? Então, só trazendo a responsabilidade de todos. E aí falando um pouco que a democracia, ela também é dialógica, a gente precisa dialogar. E esse diálogo vem através das relações, né? De forma que você não deve negar o outro, senão estará negando a si próprio. Só uma frasezinha que eu trago para a gente fazer uma reflexão. E aí dizer que a democracia deve sempre visar o bem-estar coletivo. A gente tem que sempre pensar na coletividade, não no individualismo. A base para a construção de uma relação democrática é o diálogo. Não adianta eu chegar na escola brigando, derrubando, fazendo e acontecendo. Primeiro eu vou dialogar, lógico. Dialogar é sempre o melhor caminho. A gente faz isso até hoje, inclusive, com a secretaria. E que a democratização, ela começa no interior da escola, dentro da escola, mas ela pode sair, deve sair extramuro da escola. E foi assim, com essa vivência, né, de conselho escolar, que aqui em Fortaleza nasceu a Rede de Pais e Mães pela Qualidade da Educação. É um movimento que existe hoje em Fortaleza, que extravasa em vários estados, não só aqui em Fortaleza, mas com experiências positivas, como a experiência lá do Barroso, do Teófilo Girão, a experiência lá do Frei Tito e do Álvaro Costa, lá na Praia do Futuro, que, com incentivo lógico da secretaria e dessa grande mulher e companheira, Cefisa, que nos orientou, que nos ajudou a criar a rede de pais e mães.
E a rede ela é um movimento que é pioneiro aqui em Fortaleza, que agrega pais e mães de alunos da escola pública. E ela tem um objetivo de incentivar os pais e a sociedade civil para, de uma forma mais concreta e consciente, acompanhar o processo educacional das escolas. E a gente faz isso, acompanhando a matrícula, acompanhando as políticas públicas de educação aqui de Fortaleza, do calendário escolar, enfim, todo um processo. E que essa rede, ela nasceu de uma situação problema. Ela nasceu, eu estou só falando bem rápido, porque a Sérgio já me cutucou aqui que tá para acabar o tempo. E assim, em 2007 a gente tinha uma situação muito agravante aqui em Fortaleza, que era a greve de professores. E a gente sabe que a greve de professores ela é constitucional, é um direito de todo, né, de todo profissional, de todo trabalhador. Mas a gente também via um lado que para nós era negativo, a questão da greve, era os nossos meninos estarem na rua, era os meninos não terem direito à escola. Então, nessa situação, nós éramos conselheiros escolares, a secretaria chama a gente para conversar, para discutir essa questão, que era, né, uma coisa assim muito séria. A greve se estendia por 60 dias, mais ou menos. Então, foi nesse pensamento, com esse incentivo, com esse chamado da secretaria, na época, que era a doutora Ana Maria Fontinelli, nos chamou e nos deu essa injeção de ânimo para que a gente pudesse nos organizar. Foi daí que a gente começamos a nos organizar e criamos a rede de pais. E aí veio a mobilização de fazer cadastro, de conversar, de fazer reunião, enfim, toda essa articulação. E aí a rede foi, na verdade, instituída dentro do Fórum dos Conselhos Escolares, né, que tinha a Cefisa como coordenadora na época, e que assim foi. Enfim. E aí, por conta de todo o nosso trabalho, toda a nossa vivência, toda a nossa contribuição, em 2010 nós fomos homenageados com a medalha Paulo Freire, que é uma medalha que é entregue aqui na Câmara de Fortaleza para algumas pessoas que, né, de alguma forma têm contribuído com a educação dessa cidade. Então a Rede de Paz foi agraciada com essa medalha. Um outro momento foi o 4º Encontro Nacional dos Conselhos Escolares, na qual eu participei, estive lá. Para mim foi assim, uma honra e foi muito rico para estar lá. A partir desse encontro de Brasília, nós fomos convidados pelo Fantástico para passar numa série Paz Nota 10 do Fantástico, por todo um trabalho que a gente vinha fazendo. E a partir disso, nós fomos convidados pela Secretaria de Educação de Vitória da Conquista, na Bahia, para implantar lá uma organização de rede de pais e mães. E eu fui com a companheira Naline, que foi uma das mentoras da rede de pais. A gente esteve lá e deixamos nossa experiência. Por fim, essa é a experiência que eu trago para vocês. E aí eu trouxe uma mensagem que eu vi que é bem bacana e eu acho que tem tudo a ver com o que muitas pessoas falaram aqui. Inclusive, acho que a Márcia, de não baixar a cabeça, enfim. Certa vez perguntaram-me a que mais de Rio eu pertencia. Respondi espontaneamente: a nenhuma. Sou ponte. Então, quero que vocês levem isso para vocês. Nenhum de vocês, nenhum de nós somos margem, nós somos ponte. Porque nós somos transformadores, né? Nós somos transformadores, nós somos, na verdade, nós vamos transformar esse país, essa cidade, se cada um der a sua contribuição. De forma participativa, com qualidade, efetiva. Não adianta dizer assim, eu participo do conselho escolar. Eu vou me candidatar para o conselho escolar. Eu preciso ter qualidade. Qualidade na discussão, qualidade no que você está dizendo, qualidade no que você está defendendo. E foi por conta disso, de defender essa qualidade, de ter segurança no que eu estou falando, que não só eu, mas como outros membros da Rede de Paz, hoje, alguns já se formaram em pedagogia, outros já se formaram em história, direito, e que também me levou a fazer pedagogia. Eu estou no 4º semestre de pedagogia, para fazer essa transformação, para defender o que eu acredito, para lutar por milhões de Marias, por milhões de José, por milhões de Chico, que querem ter direito à educação de qualidade nessa cidade, nesse país. Obrigada a todos. Ela foi muito amena, eu sei que ela estava muito nervosa aqui, eu estava vendo as pernas dela tremendo, de falar muita coisa, tudinho. Mas o mais importante nesses pais que a gente entende aí, é que eles tiveram a capacidade de perceber o espaço que estava posto e ocuparam com qualidade esse espaço. Coisa que muitas vezes nós professores, né,
deixamos passar a margem. Por quê? Porque participação, a gente nota pela história da Cleide, das outras meninas da rede, participação demanda desacomodação. Sair da sua zona de conforto, né? E a gente às vezes está muito condicionado às mesmices para não ter nem a ideia do novo. Tá bom demais, a gente tá aqui, por que eu vou me envolver? Tá bom, tô ganhando meu dinheirinho do mesmo jeito, a escola tá lá, não você vai mudar nada não. Eu vou mudar sim. Eu tenho condições de mudar. E quando eu tenho essa concepção e eu consigo convencer o outro, comover o outro a caminhar comigo, as coisas acontecem, né? Então, a gente trouxe esses 2 depoimentos como complementação do primeiro fórum da nossa atual disciplina, né, Tópicos em Educação e Conceito Escolar. E agora a gente abre para alguma consideração, nós temos ainda 15 minutos, para alguma consideração de vocês, alguma pergunta, porque não fazer a elas, fiquem à vontade. Ela fez o certo, isso é o caminho certo, da disputa política, porque ela fez uma disputa política. E com muita coragem, porque quando chega a ameaça de vida, inclusive, né, é um negócio que a gente recua, porque tem os filhos, né, tem aquela coisa toda. Agora, o que me instiga, né, é entender por que tanta dificuldade para fazer uma coisa que aparentemente deveria ser obrigação da escola, ser democrática. Porque não existe educação sem democracia. A aprendizagem é a única atividade que, se o sujeito aprendente ele não está motivado, ou se ele não está convencido de que ele tem que aprender, ou seja, ele tem que ter democracia para isso, ela não ocorre. Então, a escola, por princípio, deveria ser democrática. E aí a minha pergunta, por que tanta dificuldade? O que ela conta, a história que ela nos contou, é uma história que ocorre em várias partes do Brasil. E que não tem uma pessoa com esse calibre para fazer esse enfrentamento. Mas isso é o cotidiano da escola. E por que isso ocorre? Por que o professor se sente ameaçado quando os pais vão à escola ou os alunos questionam o seu projeto democrático? Por quê? E é isso que eu quero entender. Por que isso? Eu estou fazendo aqui essa provocação, né? Não sou contra o conselho, é uma provocação, eu estou esticando a bola ao máximo. Entende? Não sei se vocês estão entendendo esse simbolismo, eu estou esticando a bola ao máximo, porque eu quero ouvir críticas ao meu discurso, à minha fala, porque eu construo a minha fala a partir das falas que estão contribuindo, inclusive se opondo à minha. Então, eu quero entender por que essa dificuldade em democratizar um ambiente que deveria por si só ser democrático. Eu atribuo isso à falta de cultura democrática da nossa sociedade, como a Cleide falou aqui. Não existe a cultura da democracia na nossa sociedade. A nossa sociedade é altamente autoritária. Bom, mas isso tem que ficar assim? Não. Tem que ter o exemplo da Cleide, é lutar. O caminho é o da luta política, né? Então, mas para fazer a luta política é preciso entender o processo. Eu não posso lutar contra aquilo que eu não conheço. Primeiro eu tenho que conhecer o meu inimigo para eu saber como eu vou lutar contra ele. E é isso que eu quero entender. Eu quero saber quem é o inimigo e qual é a força do inimigo. No caso do inimigo, o inimigo que não deixa e que não permite e que não quer que o conselho escolar funcione como deveria funcionar, que é o de permitir a qualificação da educação. Vitórias, eu queria saber assim, vocês começaram pela prática, a teoria veio depois, certo? Vocês ainda não tinham essa consciência de teoria, era uma necessidade mais pela prática. E a eleição de diretores acontece, vocês já começaram como conselho, porque muitas vezes começa com APP, né? Não sei como funciona aqui, mas no meu estado a gente começa com APP e depois passou a ser conselho. A gente tem as duas realidades, um conselho meio que para ser executado
e uma APP que um dia vai virar conselho. Então, não funciona em nome dos dois. Boa tarde, eu gostei muito da contribuição, porque é o motivo da minha pesquisa, exatamente trazer para dentro da escola aqueles que estão, né, fora da escola, aqueles que não participam cotidianamente, e duas pessoas que para mim são fundamentais na construção do conselho escolar, que é o gestor, né, na presença aí da nossa convidada, que ele que é o dinamizador disso tudo, e às vezes as vias acontecem ao contrário, e os pais, né, porque os demais funcionários, na experiência particular minha, já estavam dentro da escola, embora a gente tenha uma resistência, mas essas duas vertentes para o conselho escolar são fundamentais, aquele gestor que socializa, que dinamiza, que permite que o conselho trabalhe como ele deva trabalhar, e as pessoas que estão fora, né, os pais, então, são os grandes mobilizadores da comunidade, para que a comunidade participe. Uma coisa nós temos gestores convidando, e outra coisa nós temos pais multiplicando os convites, socializando o que é o conselho, ficando para outros pais aquilo que eles foram fazer na escola, e essa voz soa muito maior e tem muito mais amplitude do que a voz, talvez, do próprio gestor, quando ele chama, quando ele convoca, né? Então, assim, para mim, essas duas figuras são figuras primordiais dentro do conselho escolar, né? E para a gestora também, a gente sabe que, como você falou, é uma relação de conflitos, e muitos conflitos, né? Principalmente os conflitos de dentro da escola, os de fora da escola a gente tem até como solucionar, talvez com mais facilidade do que os conflitos que tem entre nós dentro da escola, né? E a Cleide tocou num assunto muito pertinente do conselho escolar, muito delicado, que é a questão da autoridade pedagógica do gestor, do professor, né? Nesse entendimento que ainda nós temos que pais não entendem de educação, quem entende de educação somos nós, que somos profissionais de educação, que pais e mães não têm nada para contribuir, né? Esse é o meu trabalho de pesquisa, né? Ver como, né, nós podemos formar, e eu não estou dizendo de uma formação acadêmica, mas formar em processos de participação, né, para que essa participação não se limite somente ao conselho escolar. Né? Hoje temos uma pessoa que participa, que pode participar de todos os espaços de decisão, não somente do conselho escolar. E essa participação mais ampla, que não é só formação do conselho escolar, mas formação das pessoas, principalmente de pais e responsáveis. Então, para mim, assim, são duas figuras importantíssimas nesses dois segmentos, de diretores e de pais de aluno para o conselho escolar. Muito se discutiu aqui a questão da indicação do diretor, do gestor, né? No meu caso, foi indicação, e também não concordo. Eu acho que deve ter outros métodos, e eu leio muito sobre isso. Tanto é que quando eu fui indicada no ano, passei o ano, e eu disse que eu só sairia se fosse instalado o processo de eleição na escola para o próximo gestor. E foi o que foi feito, né? Então, de qualquer forma, eu deixei aí algum legado. Mas instigando um pouco a nossa discussão, até pela fala da Cleide, vamos imaginar uma história. Eu sou a filha do secretário de Educação, sou colocada no posto de confiança, e o que espera de mim é uma submissão. Né? Uma submissão do que eles esperam que a escola seja, do que esperam que a escola ofereça. E eu não fui assim. Vamos imaginar a história. Eu não fui assim. Ao invés dos pais provocarem a democracia, que o rebuliço todo, eu instiguei com que eles fizessem isso, porque é um direito e tem que ser adquirido. Né? Então, a partir do momento que o gestor se levanta contra a secretaria, entre aspas, né, aos gestores que são seus superiores, de uma forma que mobiliza a escola, os alunos, os pais, os professores, porque ninguém acreditava em mim. Imagina eu com 25 anos sendo diretora da escola e ninguém acreditava em mim, nem os professores acreditavam em mim. Então, de repente, todo mundo passa a fazer parte da mobilização. Estamos na Câmara dos Deputados, ocupando os espaços para serem discutidas as propostas, num prédio de uma escola que não era nossa, era emprestado do Estado, as cadeiras eram emprestadas, o ventilador era emprestado, a merenda vinha não sei de onde. Então, era um caos total. Só que aí eu refletindo aqui com a colega, que vocês falaram, né, do curso da fase 1, fase 2 do conselho escolar, e eu lembro, e hoje também, muitas pessoas que faziam parte da Secretaria de Educação
tinham já feito esse curso, né? Tinham estado nos encontros, conversando e dialogando sobre essa proposta que a gente fala otimistamente que é maravilhosa. Aí você fala, então, se você diz que é algo negativo, então você não deve estar aqui. E com certeza, quando eles foram discutir isso, eles também viram como algo positivo e legal. Mas a partir do momento que é colocado em prática, não é legal. Não é bom, a escola não é boa. E aí eu volto ao questionamento do Renato. Nós estamos aqui, eu quero saber o que nós vamos fazer quando sairmos daqui. Porque eu, como alguém inexperiente que entrou nesse processo, encontrei muita dificuldade. E aqui eu vejo, pela fala dos colegas no começo, que muitas pessoas fazem parte da Secretaria de Educação, que podem ser um apoio para o gestor e para os professores. E hoje eu falo como professora. Né? Eu acho que esse é o meu ponto positivo, porque eu estou falando como professora e a gente se discute aqui muito como coordenador, orientador e gestor, mas e o lado do professor nesse processo, né? Como que pode ser discutido? Então eu espero que vocês reflitam, os que estão dentro mesmo, que é necessário um apoio. Não adianta nada você discutir, falar que durante 2 dias, 3 dias, tudo isso, fazer todo um processo, um curso e sair daqui dizendo que é maravilhoso e não fazer nada. O Renato falou. Então eu espero que não aconteça com outros gestores o que aconteceu comigo e que vocês também sejam um ponto de apoio para eles, né? A brilhante intervenção das meus colegas, que é colega, né, fazendo pedagogia, né, mas é colega de luta de qualquer maneira, né? E dizer que eu falo isso com muita tranquilidade, que aqui estão 3 pessoas que incentivaram o nosso trabalho. Quando a gente estava fazendo a apresentação de manhã, todo mundo falou um pouco do seu métier, aquela coisa toda, né? E a gente meio que viajando, né? Eu estava ali tirando fotos, que eu tiro muita foto dos encontros, né? Eu não falei nada do que a gente faz lá. A gente tem um grupo articulador de fortalecimento de conselho de escola na cidade de Santos, onde envolvemos desde a Secretaria Municipal de Educação, passando pelo Ministério Público, Câmara Municipal, Sindicato de Servidores, alunos, etc., pais de alunos, Associação de Pais de Alunos. E tudo isso começou quando a gente participou de um encontro onde a experiência de Fortaleza, voltando à parte de manhã que o senhor me puxou a orelha, né? A experiência de Fortaleza com o Fórum de Pais, né? E provavelmente dos conselhos, e foi numa reunião, num bate-papo com um grupo, né, de trabalho lá em Brasília, que o Suami coordenou, que saiu a proposta de a gente voltar para as nossas cidades, né, e encarar o desafio de fazer diferente. E foi a partir exatamente desse momento, com essas pessoas que estão aqui, que a gente fez um pouco a diferença. Resolveu o problema dos conselhos de escolas de Santos? Absolutamente, está longe de resolver ainda. Mas assim, nada mais foi como era antigamente, né? E a experiência de quem participa dos encontros nacionais sabe, né? Só o fato de o ano passado a gente ter formado 40 mil conselheiros de escola, isso é uma coisa que a gente nunca vislumbrava em 2009 que acontecesse, né? A partir de toda aquela produção que nós tivemos lá, a partir da confecção desse material belo que a UFC disponibilizou para o Brasil inteiro, a gente está fazendo a diferença hoje. Então não vai ser esse encontro aqui. Esse encontro aqui é um momento muito prazeroso da gente se encontrar, da gente se ver. Mas o bicho está pegando lá fora. E dizer o seguinte também, eu sou ininterruptamente 10 anos conselheiro. Desde que a minha filha entrou na escola, na pré-escola, eu sou conselheiro de escola. Eu tenho todas as dificuldades que todos os pais aqui que são conselheiros, ou todos os professores que são conselheiros, têm na escola da minha filha. A diretora nova da escola da minha filha, no ano passado, 2014, ela chegou à audácia de dizer o seguinte, nós fizemos uma reunião aqui para escolher os membros do conselho, e uma professora falou que o senhor é um bom para fazer parte do conselho. Nós já fizemos uma reunião, o senhor pode assinar aqui para fazer parte do conselho? Para mim, sabendo quem eu era, o que eu fazia, né? Eu sou consultor na cidade de Santos das 80 escolas. Ela sabia disso, ela teve audácia, assim, um deslize totalmente. Eu falei assim, eu vou voltar aqui à tarde e a gente conversa. Aí imagino que deu, né? Então assim, as dificuldades da participação dos pais, ela é uma realidade muito grande. E assim, se nós tivéssemos uma meia dúzia de clientes por aí, olha, nós faríamos a diferença. Nós faríamos a diferença. Então assim, eu queria mais falar, testemunhar
né? Que tudo que a Cleide e as colegas, e teve uma outra colega também que teve um encontro nacional, né? Tudo que vocês fizeram, tudo que vocês falaram, assim, eu conheço muita gente que aproveitou para levar para as suas escolas e que se aproveitaram desse momento muito rico, que é a participação da comunidade. A experiência de Fortaleza está no Brasil inteiro. Está no Brasil inteiro, vocês estão de parabéns. Assim, eu aprendi pessoalmente muito a agir no conselho da escola da minha filha, participando de momentos prazerosos como esse que vocês nos brindaram lá em Brasília. Tá bom? Mas assim, pessoal, esse momento aqui é um momento mais de reflexão mesmo. Mas o bicho está pegando no Brasil inteiro. Se vocês tiverem oportunidade, vocês são técnicos, tiverem oportunidade de esse ano ainda participarem do sétimo, né? Sétimo Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Escola, vocês vão ver o que é esse Brasil na questão dos conselhos de escola. É por isso que de manhã eu falei, aqui vão estar as pessoas que vão para o Brasil inteiro falar de conselho de escola. Eu já fui para mais de 400 cidades, né? Melhor, eu já falei para mais de 400 cidades. Tudo que eu aprendo aqui, né, que a gente aprende coletivamente com esses consultores do MEC, com esse pessoal das universidades e com o pessoal da coordenação do Programa Nacional. E vocês, pelo que eu estou vendo, serão exímios debatedores dessa questão nas semanas de educação desse Brasil afora. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Rio de Janeiro está aí, né? Só entrar no site lá no Facebook, bombando direto. Prefeitos estão recebendo conselheiros de escolas nas cidades do Rio de Janeiro. Entendeu? São João de Meriti. Entendeu? Tem audiência com o conselho de escola. Né? Tem posse de conselho de escola em Câmara Municipal, que é o lugar do povo, onde o povo deve tomar posse do conselho de escola. Então, tem muita coisa acontecendo nesse Brasil que vocês precisam entrar lá no nosso grupo, lá, o grupo da comunidade virtual, para vocês verem o que tem de coisa boa acontecendo, especialmente no norte desse país. Está acontecendo muita coisa boa. Valeu. E dizer aos colegas, reforçando a voz de Daniel, que realmente essa participação no GAFSE, que é a nossa comunidade, né, enquanto técnico, com o apoio do grupo de fortalecimento, que a gente participa desses programas, tá? Hoje já alguns estados têm também já formação continuada à distância. E todo esse apoio, essa logística que a gente tem enquanto suporte, nós já temos sim avançado um pouquinho, tá? E eu queria dizer, Cleide, a você que não deixasse de forma alguma, que é a questão do meu projeto, de participar das formações. A formação é muito importante para que dê força, para que você saiba os caminhos, como percorrer, como chegar, como reivindicar, né, como sugerir, e aí você vai avançar muito mais. A Márcia e da Cleide, né? Já estamos pertinho da conclusão desse primeiro dia de trabalho. Eu peço um pouquinho de paciência novamente para ninguém sair da sala sem que a gente conclua a atividade do dia, tá? Bom, vamos ver se eu lembro de muitas coisas aqui. Primeiro, hoje, atualmente, eu não trabalho no setor de gestão escolar na Secretaria da Educação. Eu trabalho com avaliação externa, em larga escala. Essas avaliações agora que é moda, né? No Brasil todo, que nós estamos com o nosso ministro aí cearense querendo fazer todo ano, anualmente, quem tem que refletir também sobre isso. O que está acontecendo nas nossas escolas, com tantas avaliações, com tantos indicadores, e ninguém para mais para fazer nada. E conselho escolar, então, vai ser a última coisa. Vai ser lá no final da fila. Porque estão tão preocupados em atingir as metas. Então, eu trabalho com isso. Às vezes até me sufoca, mas o meu trabalho atual é com o SPAES, aqui do Ceará, né? A gente trabalha muito com os indicadores mesmo, com a parte estatística. Mas eu sei que a Secretaria se mobiliza, inclusive você fez até assessora lá, a Secretaria do Estado se mobiliza em relação aos conselhos escolares. Outra pergunta ali que eu achei interessante, foi uma pergunta, foi mais um desabafo, não foi, dela ali, da Raíssa, né? Sobre a questão da função, né, do diretor, de acreditar e ser legitimado pela comunidade, daquela coisa de perder o poder diante lá da Secretaria de Educação, principalmente quando é indicado. Eu passei por isso, porque a primeira vez que eu entrei, foi por uma eleição. Como era a eleição da comunidade, eu me sentia até mais forte dentro da escola.
a gente fica mais fortificado quando há uma eleição, quando todos elegem, não vem de fora. Até nós passamos por várias greves que a Secretaria de Educação queria pegar o ponto e nós não deixamos, o sindicato entrava na escola. Por quê? Porque nós éramos legitimados pela comunidade escolar. Todos votaram, havia uma votação. Na segunda, não. A segunda já foi uma indicação. Já foi uma coisa que foi fazendo, eu pedi a minha exoneração. Eu pedi minha exoneração. Porque já era o vereador dentro da escola, né? Já querendo mandar, já querendo... Isso me deixou muito inquieta e eu mesma pedi minha exoneração do cargo. Porque houve um enfraquecimento muito grande. Eu acho que isso não é legal para nenhuma escola. Principalmente quando se diz aí na lei que tem que ter autonomia. Não é isso, não é por esse meio. A indagação do colega ali, o que fazer agora, né? O que fazer diante disso? Gente, só estar discutindo isso já é muito. Já é uma reflexão que cada um de nós pode levar para o nosso momento. A gente não vai conseguir que tudo seja homogêneo, que tudo seja linear, mas só a gente estar com essa percepção, com essa reflexão, nós, individualmente, isso já é bom para o meio onde a gente vai estar amanhã, né, no nosso local de trabalho. Já vai levando uma Cleide da vida, uma Cefis da vida, o professor, a professora que falou aí, né? Todos aqui, vocês mesmos, com a experiência de vocês, eu acho que essa troca de experiência é muito válida. Faz valer, faz movimentar a escola. Então isso já faz a diferença, o que fazer. Isso na nossa vida pessoal e profissional. Então é isso. Eu acho que a gente não deve deixar de ter a esperança, né? Aquela esperança que tanto Paulo Freire falava. Não deixe de ler, de conhecer, de saber a experiência do outro. Isso é muito válido. Então eu já comecei, olhando ali para ela falando, começou como? No conselho escolar? Sempre foi o conselho escolar. Depois da FDB de 96, aquelas coisas vieram mais instituídas, né? A lei, não teve que estudar mais, mas sempre foi o conselho escolar. Agora, sempre muito voltado para aquele viés do financeiro. Né? A gente sabe que tem todo um interesse mercadológico por trás de tudo que a gente faz dentro da escola. Até mesmo as leis que a gente estava lendo aqui, tudo tem um interesse. Quando lá na lei acho que da LDB, que fala de gestão, que fala do conselho escolar, no final ela fala do financeiro. Ela sempre volta para o financeiro, quer ver, Leio? Né? Sempre é o financeiro faz parte de tudo. Mas se a gente tem que colocar isso dentro da escola, tudo voltado para o pedagógico. Quando se volta para o pedagógico, tudo se sai bem. Tudo fica maravilhoso dentro da escola. Mesmo com os conflitos, que isso é bom, enriquece. Obrigada. Bom, acho que a Márcia já falou quase tudo. Né? E assim, dizer que o processo não é fácil. Mas se a gente não se mobilizar, se a gente não provocar essa discussão, nós não vamos chegar à tão sonhada democracia que queremos. Preciso provocar isso. É uma cultura, sim, uma cultura de democratização que ainda não está totalmente enraizada dentro de cada um de nós. A gente precisa provocar isso. E dizer que, assim, que essa questão das formações, como você falou, ela é muito importante, sim. Enquanto conselheiro, eu participei de vários, inclusive das formações do Fórum do Conselho Escolar, e isso me ajudou bastante, né, me enriqueceu e me deu propriedade de estar defendendo aquilo que eu acredito, de estar dentro do Conselho Escolar e de estar trabalhando com os pais e estar repassando isso. Essas formações, elas na verdade são muito boas, mas elas não têm que ficar só na formação, elas têm que ir para a prática, ela tem que sair da formação e ir para a prática, para a vivência mesmo. Isso, eu sou muito curiosa. E por isso que eu fui fazer pedagogia para compreender. Mas eu não me prendo só à questão da sala de aula lá na faculdade. Quando eu saio da faculdade, eu tenho um trabalho para fazer, eu vou pesquisar, eu vou me debruçar, eu vou estudar, porque eu quero, na verdade, me aprimorar, quero saber o que eu estou dizendo. Então, assim, eu não parei, eu continuo nessa caminhada, trilhando essa caminhada de mobilização social, de mobilizar os pais. Dizer que eu defendo essa participação de pais dentro da escola, sim, e eu digo que não adianta ter tantos recursos dentro da escola se não tiver a participação efetiva de pai e mãe dentro da escola.
A escola e pai, elas são parceiras. E a primeira vivência social e pedagógica da criança está dentro da família, desde o nascimento até chegar à escola. A escola é uma ferramenta que vai clarear, que vai abrir o leque, né, do pedagógico, de conhecimento e de aprendizagem dessa criança, mas o pedagógico e a aprendizagem começa dentro da família. Então a família é importante dentro da escola, em parceria com a escola, com o professor. Pai e mãe precisam conhecer os professores dos seus filhos, precisam dialogar, precisam conhecer a gestão. E é nessa defesa da participação de pais e mães, que agora, ano passado, em novembro, e que eu pretendo defender isso lá no meu TCC, a participação de pais e mães. Eu apresentei na faculdade, na UVA, um artigo que fala da importância da família no processo de ensino-aprendizagem da criança. E nesse processo, eu fiquei em segundo lugar, eu só perdi para Cascavel, que o grupo de lá ganhou, ficou em primeiro lugar. Mas para mim, como eu disse lá na palestra do reitor, para mim eu tirei o primeiro lugar, eu me sinto vitoriosa. Por toda uma luta, por todas as minhas dificuldades, por todo o processo histórico de vida, chegar aqui onde eu estou, chegar na faculdade para cursar pedagogia, ver meus filhos todos fazendo faculdade, apresentar um artigo que tira o segundo lugar, para mim, isso não tem, sabe assim, eu tirei o primeiro lugar, certo? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que a transformação, que a educação começa dentro de casa. E que o maior legado que um pai, que uma mãe pode deixar para os seus filhos, para mim é a educação. Não é riqueza, não é terras, não é imóveis, é a educação. Porque se nós temos uma educação boa, uma educação de qualidade, o resto a gente corre atrás. Então é isso, gente, dizer que vocês não desistem, que vocês estão no caminho certo, mas que não deve cruzar os braços, nem deve ter medo da dificuldade. Certo? É enfrentar as dificuldades, é passar por cima dela, provocando, discutindo, dialogando, participando do processo. Não espere ser convidado, vá lá, te ofereça, provoque essa discussão. E aí deixando uma frase de Paulo Freire que diz assim: mudar é difícil, mas é possível. E é nessa frase que eu me inspiro. E aí a gente está mudando todos os dias. Bom, gente, obrigada, Márcia e a Cleide, né, por ter vindo enriquecer esse nosso momento, né? Com certeza, boas reflexões e comentários nós faremos logo mais à noite, numa comemoração ao redor da mesa, né? Lá, né? Certo? Que as pessoas também se encontram. Não, brincadeira essa parte. O importante, gente, é a gente ver onde é que está a esperança, né? É a gente se alimentar na prática e na fala do outro, certo? Então, mais uma vez agradeço